Então vamos para o nosso culto, Santa Ceia, culto abençoado. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3. É interessante o processo de Deus falar comigo, com o que eu devo pregar. Essa semana Deus disse para mim, propiciação. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Você que é crente já ouviu falar essa palavra, propiciação? Romanos capítulo 3. Todo mundo conhece o versículo 23, né? É um texto muito conhecido da Bíblia, Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. Mas o versículo 25 e 26 traz algumas palavras que são importantes para a nossa meditação hoje. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2. 1 João 2, 2. E é ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, nos ensina, que a Tua palavra seja rica e abundante no nosso coração, que o Senhor tenha liberdade de conduzir, de falar, de nos ensinar, nos exortar, que o nosso espírito esteja pronto, aberto, preparado para aprender, para entender, que o Senhor possa revelar, ó Deus, conhecimento ao nosso coração. A Tua palavra diz que o conhecimento nos liberta. Quando nós conhecemos, nós somos libertos da nossa ignorância. Por isso, Deus, fala conosco nesta noite através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Existem algumas palavras na Bíblia, das quais você já deve ter lido várias e várias vezes. Acredito que durante a sua vida cristã, algumas vezes você deve ter lido Romanos. Eu não li não, pastor, você está em pecado então. Mas partindo da ideia que você lê a Bíblia todo dia, né, vou crer de todo o meu coração que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que você faz a leitura de pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Provavelmente você já leu Romanos. Quem está fazendo o devocional comigo, com a igreja, já leu Romanos, porque nós já fizemos Romanos esses dias. E às vezes nós temos o péssimo hábito de ler a Bíblia e de não aprender ou não estudar as palavras que nós não conhecemos. A palavra propiciação é uma dessas, que às vezes a pessoa lê e ela não vai atrás para entender do que Deus está falando. O tema da mensagem de hoje é: Jesus é o nosso propiciatório. Jesus é a nossa propiciação. E é uma palavra que, se você não entender o que é, você não entende a mensagem. Quando nós falamos da mesa da ceia, e a mesa da ceia está altamente ligada a esta palavra. Quando Jesus fala para nós assim: olha, coma e beba em meu nome, em memória de mim. Olha, proclame a minha morte, até que eu volte. Irmãos, isso está altamente comprometido com a palavra propiciação. Mas a maioria da crentalhada não se atenta ao detalhe disso, e às vezes nunca parou para estudar,
e nunca quis entender o que significa propiciação. Quando você estuda o Velho Testamento, o tabernáculo, você já me ouviu falar isso aqui. Você pega lá o tabernáculo que estava no meio das 12 tribos, simbolizando que Deus sempre estaria no meio do seu povo. Você já aprendeu isso comigo? E aí lá no meio do tabernáculo tinha uma porta, e Jesus disse: eu sou a porta. Lembre-se que todo o tabernáculo está falando de Cristo, todo. Você passa pela porta, vai até o altar do holocausto, aonde há o sacrifício de animais, aonde o sangue é coletado. Aí você pega, lava as suas mãos na bacia de bronze, que fala da justiça de Deus. Aí você entra no lugar santo, onde tem a mesa da proposição, os pães da proposição, o candelabro. Na frente tem o altar de incenso. Depois você tem o lugar santíssimo no Velho Testamento. E lá dentro do lugar santíssimo você tem a arca da aliança. E em cima da arca existe uma peça de ouro maciço, ouro puro. E é um detalhe importante de você entender que qualquer coisa na Bíblia que é madeira de acácia fala da natureza do homem que pecou e morreu. E qualquer coisa de madeira que é revestida com ouro fala que aquele homem, aquela mulher será revestido da natureza de Deus. Mas qualquer coisa no tabernáculo que for de ouro maciço está falando da presença de Deus. Por exemplo, o candelabro é de ouro maciço. Por quê? Porque fala do Espírito Santo. O propiciatório que fechava a arca também era de ouro maciço, porque fala de Jesus. A riqueza dessas revelações faz a diferença na vida de crentes, de verdade. Entender os detalhes da revelação, porque Deus foi se revelando para nós. Agora importa você entender que o propiciatório é a parte de cima da arca. Ele não é a arca, ele fecha a arca. A arca era de madeira, dentro dela ela era revestida de ouro por dentro e por fora, falando de nós, seres humanos. Dentro da arca havia a tábua da lei, as 2 tábuas, a vara de Arão, que fala do poder da fé na ressurreição, o pote de ouro, falando de Jesus, com pão, com maná, falando de Jesus sendo o alimento da nossa alma, da lei não sendo escrita apenas mais na tábua, mas escrita na tábua do coração. Preguei para vocês sobre esses dias, sobre isso. Agora é importante você entender algo. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia uma cortina espessa, grande, muito grossa. E apenas uma vez por ano, no dia do perdão, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, e apenas o sumo sacerdote, podia entrar lá. O lugar santíssimo ele era exclusivo para o sumo sacerdote. E ele só entrava lá uma vez no ano. Agora presta atenção. Para entrar lá, ele precisava sacrificar um novilho, por causa dele e dos seus pecados, no processo da sua purificação. E ele também entrava com o sangue de um cordeiro, que era para cobrir o pecado do povo. Ele tinha uma vasilha com sangue de um novilho pelos seus próprios pecados, e ele tinha uma vasilha com sangue de um cordeiro pelo pecado do povo. O sangue do cordeiro ele tinha que aspergir 7 vezes sobre a arca, porque o número 7 fala da perfeição de Deus. Presta atenção nisso. Quando ele entrava lá uma vez por ano, todo aparamentado, com vestes brancas de linho, que fala da pureza e da santidade do sacerdote. Por isso que a roupa dele era limpa, branca e de linho, porque falava de santidade, de pureza. Ele tinha as tábuas, o peitoral com uma peça de ouro, com as 12 pedras das tribos de Israel. E ele entrava lá uma vez por ano, não sem sangue. Porque na lei, 98% das coisas se purificam com sangue. Naquela época, sangue de animal, porque todo este ritual apontava para Cristo e para aquilo que Cristo faria.
Aí ele entrava, aspergia o sangue da novilha por ele, aspergia o sangue do cordeiro pelos pecados do povo. Agora preste atenção, ele entrava com uma corda amarrada no pé, no tornozelo. A roupa dele, branca e limpa, ela tinha um avental, uma borda com sinos. E quando ele entrava lá, era uma coisa tão séria. O sumo sacerdote sabia que se ele entrasse lá em pecado, ele morreria na hora que ele tocasse na arca. E ele sabia disso. E biblicamente não foram poucos os sumos sacerdotes que morreram. Por isso a corda era amarrada. O sumo sacerdote, ele tinha que oferecer primeiro o sangue de uma novilha por ele mesmo, pela vida dele. Se Deus aceitasse o sacrifício dele, ele viveria. Se Deus não aceitasse, ele morreria. Lembra quando Uzá tocou na arca e caiu morto? Era mais ou menos isso. Era muito sério. Entrar na presença de Deus era muito sério. Não é o que acontece hoje, uma banalização, como se entrar na presença de Deus e entrar no McDonald's, ou no Burger King, ou em qualquer lugar fosse a mesma coisa. Naquela época, todo mundo sabia que entrar na presença de Deus significava viver ou morrer. Quando o fogo caiu sobre o monte, quando Moisés subiu ao monte, e quando ele desceu resplandecendo a glória de Deus, o povo disse: não fale Deus conosco, fale com você, e você fale para nós o que Deus está falando, porque as pessoas tinham temor de Deus. Eles tinham tanto temor de Deus que eles nem escreviam o nome de Deus. Se perdeu a pronúncia correta do nome de Deus, porque eles tinham medo de falar, eles tinham medo de escrever. Tamanha era a reverência que eles tinham a Deus e a presença de Deus. E qualquer um sabia que entrar na presença de Deus em pecado significava morte. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, corria esse risco, com muito temor. Preste atenção nisso. Você precisa entender de fato que essa mesa com pão e suco simboliza. Eu vou explicar para você de uma forma mais individual. No dia do Yom Kippur, no dia da celebração, cada pessoa tinha que levar um cordeiro. Só que não era um cordeiro qualquer. Você tinha que pegar do rebanho, desmamar ele, tirar da mãe, e você tinha que pegar esse cordeirinho e criar ele como um bicho de estimação. Igual você hoje, alguns daqui tem gato, cachorro, passarinho, periquito, essas coisas. Você tinha que criar ele, amamentar ele, dar de mamar com mamadeira. Ele tinha que viver no seio da sua família, andar, sabe, esses bichos que seguem o dono. É igual lá em casa, lá, os gatos dormem, anda, só falta falar. Esses bichos de estimação, cachorrinho que você tem, essas coisas que você ama tanto. Ele tinha que pegar esse animal sem defeito, sem mácula, sem mancha. Ele tinha que ir lá. Aí ele tinha que chegar no sacerdote e oferecer aquele animal. Eu vou contar uma historinha para você entender como é que funciona isso. Como é que funcionava no dia lá. O sacerdote estava lá na frente do altar do holocausto esperando as pessoas. Isso era uma celebração que durava dias. Vejo que trouxe um animal para o sacrifício, disse o sacerdote ao ver o homem com um cordeiro. Sim, eu trouxe, é verdade. Este animal inocente precisa morrer, disse o homem. O sacerdote, certamente, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas este animal é inocente, disse o homem. Não fez nada. Os meus filhos amam este animal. Há amor, carinho, afeto por este animal. Esta ovelha não fez nada, mal nenhum, certo, sacerdote? Aí o sacerdote disse: exatamente,
Essa é a questão. O culpado não pode ocupar o lugar de outro culpado. Um culpado não podia morrer no lugar de outro culpado, explicou o sacerdote. Por seu pecado, você perdeu o direito à vida. Lembra lá em Gênesis, quando Deus disse para Adão e Eva: não coma, porque certamente morrerás. Lembra quando Deus fala em vários lugares da Bíblia: a alma que pecar, esta morrerá. Lembra quando no Novo Testamento o Senhor estava dizendo através de Paulo e de outros que o salário do pecado é a morte? Irmãos, a maioria das pessoas nunca entendeu e não entende até hoje. As pessoas não entendem que essa questão de desobedecer a Deus não é simplesmente você, pequei, não, você não está entendendo. As pessoas não entendem a gravidade. Por que Deus instituiu o rito? Porque você tinha que levar um animal. O homem tinha que chegar com um animal que ele criou, que ele amamentou no colo, que ele tinha afeto, porque isso faria ele entender a gravidade. Por causa do pecado, tinha que morrer. O diabo quer que eu morra? Não, é Deus. A justiça de Deus quer a morte do homem. Por quê? Porque Deus avisou o homem. Não pensa você que Deus falou com Adão de manhã e ele pecou de tarde. Entre o dia que Deus falou com Adão até o dia que ele pecou, tinham se passado já um século. As pessoas não entendem os detalhes, que de um versículo para o outro, às vezes se passou 100 anos. Deus falou para Adão e Eva: não coma, ou melhor, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. Mas as pessoas não levam a sério isso. Deus é bom, pastor. Deus é amor, é verdade. Deus é amor. O que as pessoas não entendem é que Ele também é justo. E a justiça de Deus pedia a morte do homem. Agora aquele homem estava com aquele animal que ele amava, que a família amava, diante do altar. E aí o sacerdote continua: você perdeu o direito à vida. Você deve morrer. A não ser que um substituto seja colocado no seu lugar, para morrer em seu lugar. Agora, olha a parte mais dolorosa. Não era simplesmente chegar lá e dar o cordeiro para o sacerdote. O homem tinha que ir lá, entregar o cordeiro. Agora você pega o seu cachorro aí, seu gato, e coloca no lugar, só para você entender. Você vai entender a dor. O homem tinha que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro. E você não tinha negócio, tinha que ser assim, tá? Você tem que colocar a mão e não podia fechar os olhos. Não era virar, não. Você tinha que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro e você tinha que fixar os seus olhos nos olhos do animal. O sacerdote pegava um cutelo, que significa palavra, porque essa palavra cutelo é espada curta, é um cutelo. E ele pegava a palavra, o cutelo, degolava o animal. E você tinha que ficar com a mão sobre o animal enquanto ele agonizava, derramando o sangue dele. Entendeu isso? E era uma cena horrível. Você imagina isso? Imagina essa cena? Aí, quando esse ritual acabava, o sacerdote pegava o sangue daquele animal, pegava isopo, que é uma planta que parece imagina um fecho de hortelã. É uma coisa que as mulheres usam muito, compra aqueles fechos de tempero. Isopo é uma planta. Aí ele pegava,
como se fosse um pincel, e aspergia sobre o pecador. E a morte daquele animal inocente cobria o pecado do pecador. Quando João Batista começa o ministério dele, quando ele vê Jesus, ele fala algo que nós não entendemos bem, porque nós não somos do Oriente, nem judeus, mas aquele povo lá entendeu. Quando João Batista olha para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso ele estava dizendo porque ele estava revelando e apontando para o que Cristo iria fazer. Que Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, iria morrer no lugar dos pecadores. Quando você entende isso de verdade, dentro da tua alma, você compreende de fato o que Cristo fez. Jesus morreu por mim. Tem gente que despreza isso num grau que vocês nem calculam. Jesus morreu por mim, como se isso fosse alguma coisa assim, simples. Essa frase, Jesus morreu por mim, deveria estremecer o nosso coração, constranger a nossa alma num nível, porque a maioria das pessoas não entendem de verdade a questão da morte. Só quando vai morrer mesmo, né? Só quando está no leito, ou quando está numa situação muito ruim, que realmente a morte vem e você sente a presença dela, é que a pessoa desespera. Mas vive de uma certa forma a vida inteira sem pensar no fato da morte, sem pensar que você pode morrer amanhã, sem pensar que você pode morrer a qualquer momento, sem pensar que você vai morrer. E muitas pessoas vivem a vida inteira sem parar para analisar o quanto isso é duro, difícil e complexo. O pecado mata, mas a maioria das pessoas não levam isso a sério, e algumas até brincam. De vez em quando você ouve umas piadinhas assim: ai, Jesus não me leva agora não, porque se ele me levar eu vou para o inferno. É para rir? As pessoas, elas não levam a sério a questão de vida eterna e morte eterna. Elas não levam, irmãos. Eu estou na igreja há 28 anos. E eu prego o evangelho há muitos anos. E as pessoas, de fato, não levam a sério como deveriam essa questão de morte eterna, vida eterna. As pessoas estão brincando com essas coisas. Haja vista que Jesus morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos. Mas todos estão salvos? Não. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas desprezam o que Cristo fez na cruz. Quando Deus está falando que Cristo é a nossa propiciação, o que Ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo para nós que Jesus morreu em nosso lugar. E Ele não entrou lá com sangue de novilho e nem com sangue de cordeiro. Ele entra na presença do Pai dele com o próprio sangue dele. Por isso que a Bíblia diz em Romanos que Ele é justo e justificador. Ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo Ele é o sacrifício. Pastor, o que Ele foi fazer lá no Santo dos Santos? Então, você precisa entender o velho para entender o que Jesus fez. Quando o sumo sacerdote entrava lá com sangue de novilho, com sangue de cordeiro, ele derramava em cima do propiciatório. E aquele sangue, de uma forma sobrenatural, ele é como se queimasse e subisse uma fumaça. E se isso acontecesse,
Deus aceitou o sacrifício. E se ele aceitasse o sacrifício, estava tudo certo. Se o sumo sacerdote morresse, tinha que fazer de novo, outro sumo sacerdote. Se Deus não aceitasse o sacrifício, então o povo continuava debaixo das condenações. Só que olha só, na hora que o sumo sacerdote ia entrar, havia um silêncio profundo. O sumo sacerdote entrava com a corda amarrada, porque ele poderia morrer. Os sacerdotes estavam atentos no lugar santo, e o povo estava no átrio e ao redor, todos em silêncio. Se o sinete fizesse barulho, ele estava vivo, estava tudo. Mas se por um acaso o sumo sacerdote parasse, batesse, alguém tinha que puxar ele para fora, e todo mundo sabia que não tinha sido aceito. Aí você fala assim: pastor, o que tem a ver isso, propiciação, esse negócio tudo com a ceia do Senhor? Só se beneficiava do sacrifício as pessoas que estavam lá. Entenderam? O sumo sacerdote entrava, os sacerdotes ficavam apostos, todo mundo no átrio, ao redor, em silêncio. Por quê? Porque o sacrifício estava sendo oferecido por todos, e todos os que estavam lá se beneficiavam. Nós estamos em 2021. Você não está lá na cruz, nem eu. Nós estávamos lá? Não estávamos. Já aconteceu comigo 2 vezes de eu encontrar demônios. 2 vezes aconteceu, uma em Belo Horizonte, outra em Contagem, quando eu estava lá fazendo seminário. Eu fui expulsar o demônio de um rapaz. Na verdade, eu fui evangelizá-lo, e ele ficou possesso de um demônio de uma hierarquia bem alta. E o demônio falou para mim assim: ele é meu, o pai dele me consagrou. Eu vou resumir a história, que a história é longa. Ele é meu, o pai dele consagrou ele para mim quando ele estava no ventre da mãe dele, lá no terreiro, e foi pago um preço de sangue pela vida dele. Aí eu olhei para o demônio e falei: ó, de fato foi pago um preço de sangue. E antes do pai dele consagrar ele a você lá no terreiro, houve um homem que derramou um sangue, e não um sangue de animais, mas um sangue humano. Aí o demônio ficou irritado, nervoso, ficou bravo. Mas uma frase que aquele demônio me falou, eu nunca esqueci. Quando eu disse para ele: você lembra? O demônio olhou para mim e falou: eu lembro, eu vi, eu estava lá. Eu falei: então, em nome de Jesus, sai da vida dele. Passou um tempo, eu estava numa outra igreja. Eu estava fazendo evangelismo com jovens. A igreja que eu pastoreava tinha um campo de grama bonito, e os cultos eram feitos ao ar livre. E haviam pessoas que ficavam do lado de fora, na grade, e eu saía de tempos em tempos, ia lá e colocava uma leva de gente para dentro. E eu lembro que um homem estava assim, com a mão na grade, e eu cheguei nele e falei: boa noite, o senhor não quer entrar? Na hora que ele virou, ele já estava endemoniado e falou para mim: eu posso entrar? Eu sou bem-vindo? Falei: você não, mas o senhor em questão é. Aí o demônio olhou para mim e falou: você pode me tirar daqui? Falei: posso. Ele falou: muitos homens de Deus já tentaram e não conseguiram. Falei: eu não tenho nada a ver com eles, eu tenho a ver comigo. Aí ele falou: qual é a garantia que você me dá que você pode me tirar daqui? Eu falei: dá sua mão. Aí ele estendeu a mão, eu peguei, falei: olha no meu olho. Aí ele olhou e eu falei: a garantia que eu te dou é o sangue de Jesus. Quando eu disse isso, ele caiu no chão e queria sair correndo. Todo mundo que estava do lado de fora entrou correndo para a igreja. Ficou eu e um endemoniado lá fora. Aí eu falei para ele: você lembra? E o demônio me disse: sim, eu lembro, eu vi, eu estava lá.
em nome de Jesus. Já que você viu e estava lá, facilita meu trabalho, sai dele. Presta atenção. Como é que nós podemos nos beneficiar deste momento aonde Jesus está morrendo na cruz por você? O que as pessoas não entendem é que Jesus morreu na cruz por você, por mim. Eu não sei se você consegue visualizar essa cena pela fé. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 3, que nós lemos no início, você vai entender. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs publicamente para propiciação pela fé. Como é que você toma posse da cruz? Como é que você toma posse do perdão, da paz que está colocada na cruz? Quando você, pela fé, consegue, pela fé, entender a revelação de que a morte de Jesus foi por você. Porque se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, nós iríamos morrer, e iríamos morrer eternamente. Mas Ele propôs. O que é proposição? Ou melhor, o que é essa palavrinha bonita, propiciação? É tornar favorável. É fazer você encontrar perdão, encontrar misericórdia. É você entender que uma pessoa inocente morreu no seu lugar para que você pudesse viver, para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados e para que você pudesse ter vida eterna. Então Jesus morreu por todos, então todos estão salvos? Não! Jesus morreu por todos, mas você só se beneficia da cruz quando você, pela fé, recebe o entendimento de que Ele morreu por você. Então quando você está na mesa da ceia, o que você está fazendo? Você está se conectando com a cruz. 2021 anos aproximadamente atrás, você vai lá e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor morreu em meu lugar, e isso nós chamamos de propiciar. Por isso a tampa da arca se chamava propiciatório. Presta atenção. Ali, no propiciatório, a misericórdia sobrepujava a justiça. O amor sobrepujava a lei. Porque alguém inocente pagou o preço. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu por nós, em nosso lugar. Pastor, esse negócio de propiciação é antigo? Você pode pegar todas as religiões que você quiser e você vai encontrar propiciação. Só tem uma diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Em todas as religiões fora do cristianismo, os homens precisam oferecer oferendas, às vezes até o seu próprio filho, como aqueles que cultuavam a Moloque, que pegavam seus filhos e entregavam para ser sacrificado aos seus deuses. Desde que existe a ideia de religião e de religiosidade, os homens prestam culto aos seus deuses. Essas ofertas que eram colocadas para aplacar a ira de Thor, para aplacar a ira dos deuses da Grécia, de Roma, para aplacar. Então você vai encontrar na mitologia greco-romana, babilônica, você vai encontrar sempre o homem tentando aplacar a ira de Deus ou dos deuses. Você vai encontrar nas religiões do mundo inteiro sempre o homem oferecendo alguma coisa para Deus, para que a ira de Deus se aplaque. Só que o cristianismo é o único que é o contrário.
ao invés de nós oferecermos a Deus algo que pudesse aplacar a sua ira, e ela é real, porque Deus é justo e a justiça de Deus pedia a morte do homem. O cristianismo é a única religião, filho, em que Deus se oferece para morrer no lugar da criatura. E depois que Ele morre, Ele, por amor, nos convida. Ele não te intimida, Ele não obriga você, Ele não obriga você, tipo assim, como se fosse uma... Não. Aí você entende, Romanos 5, Deus prova o amor dEle para conosco, pelo fato dEle ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. E nós precisamos entender o amor de Deus, a bondade de Deus, Deus se entregando na cruz para morrer por nós, para nos libertar da morte eterna. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Isso é tão sério. E nós, seres humanos, levamos isso tão... Você não entendeu, e a maioria das pessoas não entendem, que se você morrer sem Cristo, você vai perecer para sempre. Você entende isso? As pessoas estão achando que é assim, filosofia, ideologia, religiosidade, religião. Não, você não está entendendo. Isso é grave, isso é sério. Se você morrer sem Cristo, você vai passar a eternidade longe. E se você morrer com Cristo, você vai estar eternamente com Ele. E a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E Ele propiciou um meio para que você pudesse ser livre. É por isso que chama propiciação. É tornar propício. É tirar. Em outras palavras, a propiciação é apaziguar. Então, para você entender de uma forma bem simples, Jesus veio, morreu por nós, pagou o preço. O escrito de dívida que era contra nós foi pregado na cruz. Jesus, lembra quando as mulheres chegam lá no jardim e ele fala: não me toque que não fui ainda ao meu pai, eu preciso primeiro ir lá. Aí Jesus chegou no pai dele e falou: pai, morri por eles, perdoe eles. E agora, quem crer em Jesus, e é por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, quem crer nisto, na cruz, e que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, o inocente morrendo pelo pecador, o justo morrendo pelo injusto. Então, quando nós olhamos para a cruz, igreja, e quando nós entendemos isso, você lembra aquele filme famoso que passou nos cinemas e pessoas morreram, e teve gente que saiu aos gritos do cinema? Lembra? Do Mel Gibson? A maioria de nós aqui assistimos. Como é que é o nome do filme? Paixão de... Aí eu fui assistir, mas eu não senti nada. Nada. Aí você fala: por quê, pastor? O filme não é forte? Não. Quando eu era novo convertido, eu morava na fronteira com o Paraguai. Eu tinha meses de conversão. Eu estava lendo a Bíblia. E eu li a Bíblia inteira em 90 dias. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. E eu lembro que um dia eu estava orando e eu falei: Senhor Jesus, eu queria sentir proporcionalmente, dentro da minha capacidade, o que Cristo passou na cruz. E Deus permitiu. E por alguns minutos eu tive a pior agonia dentro do meu espírito, da minha alma, que eu podia. Algo que eu não sei nem te descrever.
lendo a Bíblia sobre a crucificação, eu fiquei horas agonizando e chorando. E naquele dia algo mudou dentro de mim, um amor e uma compreensão pela cruz que tem me ajudado muito na minha vida. Eu não fico lutando contra o pecado simplesmente porque o pecado vai me lançar no inferno. Por causa daquela experiência, eu entendi que o que Jesus fez por mim na cruz foi um preço tão alto. E sabendo que o pecado entristece o coração dele, eu luto para não pecar, mas não por causa do medo do pecado em si, mas por saber que o preço da minha salvação foi tão alto, que eu não posso negociar pelos meus bel prazeres. O Senhor nos tornou propício. Não, pastor, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado. Eu sei, filho. E graças à propiciação. Mas se você imaginasse o que Jesus realmente passou, quando ele orou e falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele teve que se separar do Pai. Ou se você entendesse por que ele transpirou gotas de sangue no Getsemane, e por que orando ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, o preço foi tão alto, que se nós de fato entendêssemos a profundidade disso, a nossa vida espiritual era diferente. A nossa vida de oração, a nossa vida de meditação, a nossa vida de serviço, a nossa forma de pregar, tudo mudaria. Pastor, e o que tem a ver a ceia? Na ceia, nós temos a oportunidade de nos conectarmos com a cruz. Por isso que Jesus disse lá em Coríntios: quando vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte, a minha morte. E façam isso até que eu volte para te buscar. A compreensão dessa doutrina faz você ter paz. O meu ministério pastoral já me permitiu ver pessoas morrendo. E existem pessoas que morrem em paz. E existem pessoas que morrem agonizando de uma forma horrível. Qual a diferença, pastor? É quem tem segurança que se fechar os olhos aqui, vai abrir os olhos no paraíso e vai estar com Jesus. Aí você vai entender o que Jesus diz lá em João: eu vou e vos prepararei lugar, e vocês estarão para sempre comigo. Essa é a diferença, queridos. Quando você de fato entende que Jesus pagou o preço da sua libertação. Então você pode pensar: então se Jesus pagou o preço, então eu posso fazer o que eu quiser? Você acha que pode? Você acha que Cristo morrendo, pagando um preço de sangue? Pedro disse: nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que foi conhecido antes dos tempos eternos. Por isso, Jesus é a nossa propiciação. Foi exatamente na hora que ele entrou na presença do Pai dele, não com sangue de animais, mas com sangue dele. E quando ele entregou para o Pai dele o seu sangue, a ira do Pai se aplacou. E agora nós estamos debaixo da lei do Senhor, a lei do amor. É por isso que nós ceiamos, porque toda vez que nós ceiamos, nós temos a oportunidade de agradecer a Jesus e falar: Senhor, muito obrigado pelo teu corpo e muito obrigado pelo teu sangue, porque eu sei que o Senhor morreu por mim, no meu lugar,
para me salvar. Amém?